E eu queria chamar a próxima palestrante, que é a Laura Damasceno. Ela é cientista da computação e engajada em comunidades que visam, né, a equidade e a igualdade na área de tecnologia. Ela trabalha como cientista de dados na IBM e é colunista na revista Female Tech Leaders. Atualmente, ela é cofundadora da comunidade iGirls, que visa a inserção de mulheres na área de inteligência artificial e ciência de dados. Se vocês tiverem perguntas, podem deixar que no final a gente vai responder todas. Ou seja, a Laura vai responder. Bem-vinda, Laura. Obrigada, pessoal. Meninas, vocês podem compartilhar? Aí, isso. Obrigada, meninas. Obrigada pelo espaço que vocês estão me dando. Eu estou muito feliz, muito contente por poder estar aqui compartilhando meus conhecimentos com vocês. Aí, eu só peço que, se minha internet fica muito ruim, meninas, que realmente, assim, tá pouco complicado nesse final de semana, vocês me avisem, tá? Se eu acabar picotando ou não der para entender, tá? Aí vocês podem me avisar durante a live, que aí eu tento repetir o que eu falei, tá bom? Então, que nem comentaram, meu nome é Laura, eu vou falar um pouquinho sobre um algoritmo, né, que é muito utilizado no mundo de machine learning, que é a regressão linear. Então, nessa palestra, eu vou apresentar para as pessoas que estão começando agora o que é esse algoritmo e também explicar o que ele faz por baixo dos panos. Então, vou reforçar o que falaram, mas meu nome é Laura, eu sou cientista da computação, eu sou formada em ciência da computação. Atualmente eu trabalho com ciência de dados e nas horas livres eu sou coordenadora, né, de uma comunidade que visa a inserção de mulheres na IA, que é o IA Girls. E também eu sou colunista numa revista feminina, né, tech, para mulheres, que se chama Female Tech Leaders, então eu escrevo bastante coisa sobre viés racial na inteligência artificial, sobre feminismo, dentro da área de ciência de dados, então eu escrevo sobre bastante temas nessa revista. E além disso, eu adoro assistir e falar sobre filmes e séries nerds, então se vocês gostam de Game of Thrones, de Senhor dos Anéis, então vocês podem conversar comigo, que eu adoro falar sobre esses temas. Desculpa, eu nem fiz a minha autodescrição, tá? Eu sou uma mulher parda, eu tô com cabelo liso, tá curto, acredito que esteja curto, e eu tenho uma franjinha, tá? Um cabelinho aqui na frente. Tô com uma camiseta... Obrigada, pai. Desculpa, gente, eu trouxe cafezinho, meu pai trouxe cafezinho aqui. E eu tô com uma blusa amarela. Então, vamos partir agora para a palestra. Então, antes da gente explicar um pouquinho sobre o que seria a regressão linear, é importante a gente ficar atento a alguns conceitos, né? É importante explicar para vocês alguns conceitos antes de a gente entrar, de fato, no tópico da palestra. O primeiro é o que seria o machine learning. Então, o machine learning é um algoritmo de machine learning, ele aprende os padrões dos dados e aí ele vai criar uma função matemática com base nesses dados, né, para ele poder gerar novas previsões, tá? Então, a gente pode concluir que um modelo, né, é a parte final do machine learning. Então, o modelo já é essa função matemática de um problema que a gente quer resolver. Algoritmos de regressão linear, eles são supervisionados. Então, é um algoritmo supervisionado. Então, dentro do machine learning, a gente tem vários tipos de aprendizado, que é o supervisionado, o não supervisionado, por reforço e por aí vai. Algoritmos supervisionados, eles têm uma característica, tá? A gente aplica eles quando a gente tem dados rotulados, ou seja, a gente tem a saída. Então, por exemplo, se eu quero prever a quantidade de venda de sorvete no próximo mês, eu preciso ter o meu histórico de vendas de sorvete. Então, eu preciso saber do passado para poder prever o futuro. Então, os dados têm que ser rotulados. Então, a gente pode concluir que um algoritmo supervisionado, ele tenta encontrar a relação entre a variável de saída, então, por exemplo, a quantidade de vendas de sorvetes, com as características dos dados. Então, ele vai pegar a entrada que você está dando para o modelo e vai tentar, né, encontrar uma relação com a saída. Então, ele vai buscar um padrão nesses dados. E aí, ele é aplicado em dois tipos de problemas de classificação e problemas de regressão, tá? Eu não vou entrar muito no detalhe do que seria um algoritmo de classificação, porque o tema dessa palestra é algoritmos de regressão, tá? Mas classificação, no geral, assim, é quando a gente quer
prever um rótulo para alguma coisa em específico. Então, por exemplo, dizer se sei lá, aquela imagem tem um animal ou não, se aquilo é um copo ou não. Então, são classificações, a gente classifica rótulos. Mas o tópico da palestra são algoritmos de regressão. Então, antes da gente entrar de novo em algoritmos de regressão, a gente precisa entender o que seria a característica de um dado e o que seria a saída, né? A gente conseguir diferenciar o que seria cada um desses pontos, tá? Então, vamos aqui, pensar aqui que isso aqui eu quero treinar um classificador. Então, eu posso dizer que a saída, né? A saída, nesse caso, meu classificador, ele vai dizer se aquele personagem, ele é o Mario Bros ou não. Então, a saída do modelo é dizer se é o Mario Bros ou não. Então, o que compõe o personagem Mario? Ele tem um bigodinho, tem um chapeuzinho vermelho, tem um macacãozinho azul. Então, tudo isso são as características do personagem Mario. Então é isso, tá, gente? Quando a gente fala de as características, ou features, ou label, ou até mesmo variáveis independentes, tá? Porque ele tem vários nomes na literatura, a gente nada mais diz do que seriam as características daquele dado, entendeu? Então nada mais é do que o comportamento, né? As características diferentes daquilo. E o Y seria a saída. E o Y também, ele tem diferentes terminologias. Então, a gente pode dizer que, a gente pode chamar de alvo, de target, de variável dependente, né? Porque a saída depende muito dessas características dos dados, né? Então, os dados influenciam no valor da saída. Gente, se tiver, podem colocar a pergunta no chat, porque quem está começando talvez fique um pouco confuso, tá? Vocês podem perguntar. Então, levando isso para uma parte matemática, a gente pode dizer que a saída de um modelo ela é dada a partir de uma função que leva em consideração as características do dado. Então, atentem-se que esse Y chapeuzinho, tá? Ele não é a saída real, tá? Ele não é o valor real. Esse Y do chapeuzinho é o valor que o seu modelo vai estar calculando, tá bom? Então, temos que diferenciar a saída real, o rótulo certo, com a saída do modelo, tá? Então, a saída do modelo, ela é dada a partir de uma função que recebe as características. Então, no caso aqui do Mario, que a gente tinha comentado, o X1 é se o personagem tem bigode ou não, X2 se ele tem um chapeuzinho vermelho ou não, e o X3 é se o macacão ele é azul ou não. Então, com base nessas características, o modelo vai conseguir dizer se aquele personagem é o Mario Bros ou não. Tá? Com tudo isso em mente, agora a gente vai entrar de fato no nosso modelo, né, no nosso algoritmo de regressão linear. Então, eu gosto muito de falar um pouquinho da história, né? Então, o termo regressão, ele surgiu com uma pesquisa de Francis Galton em 1885, quando ele tentou estudar um pouquinho as medidas do corpo humano e através da matemática, né? Então, ele fez esse estudo e aí ele chegou numa conclusão de que a altura dos seres humanos tendem a regredir à média, né? Então, quando você tem um pai que ele é, por exemplo, abaixo, né, da média das pessoas, então você tende a ser um pouco maior que ele. Então, quando seus pais são maiores que a média, você tende a ser menor que a média. Então, ele descobriu essa relação. Então, o termo regressão vem a partir desse estudo de Francis Galton. Só que levando para o nosso lado estatístico, né, o lado de machine learning, a gente consegue definir com outro significado, né? Tem um significado mais assertivo. Aqui, tá? Não sei se muitas pessoas vão me julgar por eu ter pegado uma definição do Wikipedia, tá, gente? Mas o Wikipedia é muito bom para alguns conceitos de machine learning, tá? Então, ele explica muito bem algumas coisas. Então, a gente pode, né? Peguei essa definição aqui do Wikipedia, dizendo que em estatística, regressão linear é a equação para a gente poder estimar o valor da variável y, ou seja, estimar o valor da saída, com base nos valores de entrada, né? Com base nos valores de x. Então, tá vendo que tá tudo se correlacionando? Aí eu quero abrir um parênteses, né? A gente pode usar algoritmos de regressão linear para a gente poder prever valores futuros. Só que o algoritmo de regressão linear, eles são probabilísticos, ou seja, a gente não consegue, ele não mede 100% daquilo, então, tipo, não é algo determinístico, tipo, vai ser sempre isso. Então,
como é que eu posso dizer? Então, vai ter margem de erros. É basicamente isso. Então, o algoritmo de regressão linear, ele vai estimar um valor, só que esse valor nem sempre vai condizer com aquele real, porque a gente sempre vai ter uma margem de erro. Então, naquela função que eu trouxe para vocês, matemática, eu não considerei isso, eu não coloquei, até mesmo para não confundir, mas na função matemática da regressão linear, a gente sempre soma com a margem de erro, tá? Então, sempre tem um erro, porque ele é probabilístico, tá? Beleza, então, com isso em mente, vamos para, de fato, a regressão linear. Um algoritmo de regressão linear, ele vai calcular um valor, ou seja, um número real ou um valor contínuo de algo baseado nos dados históricos. E ele tem existem dois tipos de regressão linear. Regressão linear simples, então, e regressão linear múltipla. A regressão linear simples é quando eu tenho uma entrada, então eu tenho uma característica só que eu levo em consideração para poder fazer o cálculo. Então, vamos pensar assim, vamos continuar com o exemplo do sorvete. Então, eu quero calcular a quantidade de sorvete, mas a minha entrada que eu vou levar em consideração vai ser a temperatura. Então, com base na temperatura, o modelo vai conseguir calcular a quantidade de vendas de sorvete. Entenderam? Então, isso é uma regressão linear simples, porque eu só tenho uma característica. Já numa regressão linear múltipla, é quando eu tenho mais de uma característica. Ou seja, por exemplo, além da temperatura, eu considerar a estação do ano. Então, se é outono, se é inverno. Então, com base nessas características, então, além da temperatura, eu considerar também a estação do ano, o modelo vai conseguir calcular a quantidade de venda de sorvetes. Então, entendeu? Então, tem essa diferença. Além disso, essa diferença também se dá na forma como a gente representa a linha, tá? Então, aqui a gente tem uma regressão linear simples. Aqui tá na minha esquerda, tá? Na minha esquerda tem a regressão linear simples. E aqui à direita, a gente tem a regressão linear múltipla. Na regressão linear simples, vocês conseguem ver que é um plano 2D, né? Então, é um plano normal, onde você traça uma linha reta, né? Já na regressão linear múltipla, a gente tem mais de 2 dimensões. A gente acaba tendo mais de 3 dimensões. Então, conseguem perceber que quanto mais dimensões a gente tem, mais complexo fica a definição da linha, né? Porque os dados, eles não estão mais estáticos, né? Eles estão flutuando, né, no espaço, né? Então, por exemplo, aqui, nesse exemplo, aqui tem a nota, né, a grade, a idade e o sexo da pessoa. Então, acredito que a grade aqui, a nota, seja com base nessas características, então, idade e o sexo. Então, vocês conseguem ver que é um plano 3D, né? Então, tem várias características aqui, e cada uma dessas características compõe uma linha desse plano. Então, fica mais complexo. Então, guardem essa informação que a gente vai recapitular lá mais para frente. Tá, Laura, agora eu sei definir o que é uma regressão linear, eu sei o que compõe essas características, eu sei o que é um atributo, eu sei o que é uma característica, eu sei o que é um valor-alvo, sei definir tudo isso. Mas quando que eu aplico uma regressão linear? A gente pode aplicar regressão linear qualquer vez assim que você tiver um valor, né? Uma sua variável alvo, ela é um valor contínuo. Então, você pode aplicar regressão linear. Só que é recomendado, tem uma dica, né? É recomendado você aplicar o algoritmo de regressão linear quando você tiver uma boa correlação linear entre os dados. Ou seja, quando a gente consegue estimar o relacionamento entre os dados, né, entre os pontos de dados, com uma linha reta. E por que isso? Porque, por exemplo, o objetivo de um algoritmo de regressão linear além de fazer o cálculo, é você conseguir chegar, né, em uma linha reta que você consiga, né, diminuir o erro, né? Então, você consegue estimar uma função que consegue traçar uma linha reta e que o seu erro seja o menor possível. Então, se o objetivo do seu modelo é estimar uma linha reta, então você precisa pelo menos garantir que os seus dados podem ser traçados, né, com uma linha reta.
Porque, por exemplo, não faz sentido você aplicar a regressão linear quando você tem um relacionamento não linear, né? O que seria esse relacionamento não linear? Quando, por exemplo, os dados eles são em formato de curvas, né? Um relacionamento polinomial. Então, como você vai definir, como você vai conseguir ter um desempenho bom quando os seus dados são uma curva, sendo que o seu modelo só traça uma linha reta? Entenderam? Então, é assim, você pode aplicar um modelo de regressão linear, só que ele não vai ter o melhor desempenho. Então, é recomendado aplicar algoritmos de regressão linear quando a gente tem uma correlação linear boa, né, entre os dados. Então, vamos entrar agora nos conceitos de correlação. Correlação é uma medida estatística, né, usada para a gente poder calcular a associação, né, ou relacionamento entre os pontos. E a melhor forma da gente calcular, né, o melhor cálculo para a gente definir uma correlação linear é o Pearson, né? Acredito que muitos devem ter ouvido falar. Então, o Pearson ele vai medir a correlação linear entre os pontos. E aí o resultado vai variar entre -1 e 1, sendo que -1, né, valores próximos de -1 ou sendo -1, né, a gente tem uma correlação linear perfeita negativa. Ou seja, quando a variável x está subindo, x2 está descendo. Então, é uma linha reta para baixo, né? A gente consegue definir como uma linha reta para baixo. Valores próximos de 1 ou com valores 1, né, ou exatamente o valor 1, a gente tem uma correlação linear perfeita positiva. Então, quando o x1 está crescendo, x2 está crescendo também. Então, a linha é para cima, né? E quando a gente tem o zero, nós não temos uma correlação linear, gente. Linear. Não quer dizer que... Ah, Laura, então não tem... sei lá, calculei Pearson e deu 0,0002. Quer dizer, então, que eles não têm correlação? Não, quer dizer que eles não têm correlação linear, ou seja, o relacionamento entre essas duas variáveis não é algo que pode ser estimado como uma linha reta. Pode ser que seja algo não linear, né? E aí você não vai usar a correlação de Pearson para poder descobrir isso, né? Aí você pode plotar as variáveis para poder ver a distribuição, aí você consegue ver mais ou menos se é algo com curvas, né? Então você consegue ver melhor. E aí você consegue saber também qual cálculo de correlação você pode usar para poder definir melhor, tá? Então, para deixar mais visível, então a gente tem a correlação linear positiva, né, que está indo para cima, negativa aqui para baixo, e aqui quando não tem correlação, ou seja, valores próximos de zero. Aí entra em outro ponto, que é um ponto um pouco polêmico, tá? Pessoas que já trabalham na área já manjam um pouquinho disso, mas é importante deixar isso bem definido. Correlação não implica em causalidade, tá? Eu até esqueci esse site, eu esqueci, gente, o nome, mas esse site é muito bom porque ele traz alguns cases, né? Ele traz alguns dados, alguns números que você fica refletindo, você fala, gente, eu nunca ia parar para pensar para, sabe, pegar esses dois dados e ver se tem uma correlação. Então, por que é importante? Por que eu trouxe esse exemplo? A gente não pode dizer que quando a gente tem uma correlação linear, por exemplo, até mesmo uma correlação linear, vamos levar então ainda para correlação linear. A gente não pode afirmar que se a gente tem uma correlação forte, quer dizer que uma causa um efeito na outra. Então, por exemplo, se x1 tem uma correlação muito forte, positiva com x2, eu não posso afirmar que x1 causa aquilo no x2, sabe? Então, então se o valor de x1 está crescendo, então ele vai causar um efeito de crescimento no x2. A gente não pode definir isso. Por quê? Tá vendo aqui esse exemplo? Então, em vermelhinho são o número de pessoas afogadas na piscina. Em verde são a quantidade de filmes. Em verde não, em preto são a quantidade de filmes que o Nicolas Cage aparece. E aí vocês podem ver que aqui embaixo está escrito que a correlação é de 66,6%. É uma correlação forte, né? A gente pode ver aqui no gráfico que não é algo linear, né? Não é algo que segue uma linha reta. Ele tem curvas, né? Então, é outro tipo de estatística que eles tiraram para poder chegar nessa correlação. Então, é uma correlação de 66%. Gente, é muito alto. Então, Laura, quer dizer, então, que se o Nicolas Cage fizer um filme esse ano, vai ter um afogamento em piscina? Então, quer dizer que o Nicolas Cage causa o afogamento nas piscinas? Não, né, gente? Isso aqui foi até, acho que uma coincidência do destino, né? Terem dado uma correlação tão alta. Então, só para deixar isso bem claro, correlação não implica em causalidade, gente. Vamos ter esse mantra aqui na cabeça, esse mindset, tá?
Então, beleza. A gente viu que algoritmos de machine learning podem ser definidos com uma função. Gente, eu não sei se meu tempo está estourando, mas vou seguir, tá? As meninas depois me chamam. Mas, então a gente viu que machine learning define as coisas a partir de uma função matemática. Então, qual seria a função matemática de uma regressão linear? Seria essa aqui. Então, a gente tem, gente, na literatura, tá, essa letrinha muda, tá? Então, alguns usam B, alguns usam A, tá? Mas a função é a mesma, tá? Então, a função matemática que uma regressão linear faz é W0, ou seja, a gente chama ele de intercepto. Ele é o ponto inicial que a sua reta vai começar, tá? Então, é o ponto onde a reta vai começar. E o W1, a gente pode chamar de pesos, né? Tem gente que chama de peso, tem gente que chama de parâmetros, mas eu gosto de chamar de peso, tá? Eu vou considerar aqui como peso. Então, a gente vai somar o valor do intercepto, ou seja, o valor que a sua reta está começando, mais o peso da variável 1, tá? Então, da variável não, da feature 1. Ah, Laura, mas esse aqui é uma regressão linear simples, né? Essa função aqui é para uma regressão linear simples, né? A gente tem somente um x. E se eu tenho uma regressão linear múltipla, né? São vários atributos que eu estou levando em consideração. É só somar. Então, por exemplo, W0, né, mais W1 vezes X1, mais W2 vezes X2. Então, o X2 vai ter o seu próprio peso, né? Então, é mais ou menos isso, tá? E esses Ws, eles são bons porque eles meio que traçam a amplitude da sua reta, né? Então, ele meio que vai trabalhar essa parte da reta. Então, quando W0 define o ponto inicial, e os W1, W2, whatever, ele vai definir a inclinação da reta, tá? Gente, eu tô fazendo movimentos, tá? Mas eu não sei se tá aparecendo para vocês, tá? É a forma como eu tenho para explicar. Então, vamos levar isso em consideração, esse exemplo, né? A gente tem aqui a linha, e aí a gente treinou a nossa regressão linear, e aí ele chegou nos valores de que W0 e W0 vale 0, e W1 vale 10. Aí, vamos testar o modelo. Então, vamos pegar aqui um na prática. Então, esse aqui tá em vermelhinho, né? A gente consegue ver que X aqui tá um pouco para cima do 5, então vamos considerar 5,1. Então, o valor de X é 5,1. Vamos manter isso em mente. Então, aqui a gente tem a função, né, da regressão linear. Vamos agora substituir os valores. Então, se W0 vale 0 e W1 vale 10, né? Então, vamos substituir aqui. E no final, a gente ficou, né, com 10 vezes X1. Então, essa é a nossa função linear, 10 vezes X1. Agora, vamos aplicar aqui. A gente vê que o valor de X, né, para esse ponto específico, vale 5,1. Então, 10 vezes 5,1 é 51. Então, essa é a saída do modelo, 51. Só que a gente pode ver que esse não é o valor de Y, né? O valor de Y aqui, para esse ponto em específico, está abaixo de 50, não é 5,1. Ele seria, sei lá, 49. Então, a gente tem uma margem de erro aqui na nossa regressão. E é isso que é importante, a gente precisa saber analisar o desempenho da nossa regressão linear. Então, como que a gente faz isso, né? Primeiro, verdade. Então, vamos lá, o objetivo. Então, vamos traçar aqui o objetivo. O objetivo de uma regressão linear é encontrar valores de W0 e W1 que vai minimizar o erro. Ou seja, o que seria o erro? O erro é a diferença do real menos o previsto, tá? Aqui eu coloquei ao contrário, mas no cálculo é o real menos o previsto, tá? Então, de novo, o objetivo de uma regressão linear é encontrar valores de W0 e W1 que vai minimizar o erro. Então, é estimar uma reta que minimize esse erro, tá? Então, agora vamos para a parte de como que a gente consegue medir o desempenho da nossa linha. O primeiro, mais famoso, é o R quadrado. O R quadrado, ele meio que vai estimar o quanto que o seu modelo consegue explicar a variabilidade dos dados, né? Então, os dados, eles têm várias variabilidades, né? Eles têm vários valores. Então, quanto que o nosso modelo consegue acompanhar essa variabilidade? Então, o R quadrado, ele tá sempre entre 0 e 1, então seria 0 e 100%, né? Onde 0 indica que o modelo, ele não conseguiu explicar bem a variabilidade dos dados. Já 1 indica que o modelo conseguiu explicar bem a variabilidade dos dados.
tá? Aí a gente entra num questionamento, né? Eu vi aqui que tem meninas do workshop de Machine Learning do AI Girls que a gente fez, a Paty e a Ana. E aí essas meninas jogaram um questionamento falando, Laura, então quer dizer que se o modelo tem um valor de R quadrado ruim, quer dizer que o modelo tá ruim? Na verdade, não, gente. Pode ter situação em que, dependendo do seu problema, que o seu R quadrado é comum em algumas áreas o R quadrado ser baixo. Por exemplo, no meu trabalho, eu trabalho muito com dados ambientais, dados meteorológicos. E as variáveis, elas têm muita variação, mas elas são muito, assim, tem muita variação nos valores. E é muito difícil dos modelos conseguirem pegar essa variação. Então, o meu R quadrado, ele é sempre baixo, então eu quase não consigo chegar em 0,5. Então, é comum em algumas áreas, principalmente na área de psicologia, para a gente conseguir prever o comportamento humano, né? O comportamento humano tem várias variações. Então, em algumas áreas é muito comum o R quadrado estar baixo, né? Não ser alto, próximo de 1. Mas nem sempre quer dizer que esse modelo está ruim. Então, é por isso que, além do R quadrado, a gente precisa ter outras métricas, tá? Então, além dessa métrica, eu preciso ter outras para eu conseguir definir se a minha regressão, se o meu algoritmo está realmente muito ruim, tá? E eu vou trazer só o mean square error. Tem outras métricas, como, por exemplo, o MAI, o MAPE, tem várias outras, mas eu vou trazer o mean square error. Esse é o cálculo dele, eu vou explicar um pouquinho. Seria meio que o valor que você tira do erro da sua linha ao quadrado, tá? Então, é a média dos erros ao quadrado. Então, lembra que eu falei que para a gente conseguir estimar o erro é definido por valor real menos o previsto? Então, ele faz isso, ele tira a taxa de erro. Então, para cada ponto, eu vou tirar a diferença, né, entre os valores, vou elevar ao quadrado e dividir por N. Então, eu estou tirando a média, né? Então, eu somo tudo e divido pela quantidade dos dados, tá? Então, esse é o MSE. Métricas de erro é sempre bom a gente deixar cada vez menor, tá? É sempre bom a gente... É sempre bom a gente diminuir o MSE, tá? As métricas de erro. Então, o MEI, o MAI, o MAPE, é sempre bom a gente diminuir. Sempre tá perto de 0. E o R quadrado, né? Quanto maior, melhor, por assim dizer. Então, a gente conseguiu entender melhor regressão linear. Então, onde que a gente pode utilizar? Então, em várias áreas, né? Que nem eu comentei, a gente pode aplicar em várias situações, né? Desde que a sua saída seja um valor contínuo ou um valor real, tá? Ele não é essencial para classificação, tá? É só para fazer cálculos. Então, por exemplo, prever as vendas de um determinado produto, né? Prever a quantidade de vendas de sorvete, calcular o valor de um imóvel, calcular a expectativa de vida de um país, que, spoiler, é o desafio aqui que eu trouxe para vocês, calcular o consumo de combustível, calcular a pressão sanguínea. Então, assim, pode ser utilizado para qualquer problema. Mas lembre-se que é recomendado usar quando a gente tem uma correlação linear forte, né, entre os dados, que a gente consegue garantir que o algoritmo vai ter um desempenho bom. Eu gosto muito de trazer historinhas, tá, para aquilo que eu faço. Então, eu gosto muito de entender o porquê que eu tô fazendo algo. Eu trouxe uma historinha para vocês entenderem, né, todo o contexto, né, do código que eu trouxe. Então, a nossa consultoria foi informada que a OMS solicitou que seja construída uma IA que possa calcular a expectativa de vida de um país de forma automatizada. Então, a gente vai construir essa IA com regressão linear. Então, essa foi as etapas do experimento. Não sei se é a mais recomendada, tá? Mas foi a etapa que eu utilizei para esse experimento em específico, tá? Então, primeiro eu explorei os dados, eu escolhi as variáveis, então eu selecionei as variáveis, dividi a base em treino e teste, eu criei o modelo, aí eu treinei o modelo, né, e avaliei as métricas desse modelo em cima dos dados de treino, e aí eu testei o modelo, né, na etapa 6, né, prever novos valores seria utilizando essa base de teste, e aí eu avaliei as métricas do modelo na base de teste. Então, vamos lá. A etapa 1 e 2, eu não vou colocar aqui. Não, desculpa, a etapa 1,
Eu não vou colocar aqui a exploração dos dados, porque a base que eu peguei é do Kaggle, tá? Então, no meu repositório, no final, eu vou colocar o link. No meu repositório tem o linkzinho da base, tá? Mas tem muitas variáveis, tá? Então, eu não vou encher muito o tempo aqui das meninas, tá? Nem de vocês. Depois vocês dão uma olhadinha com mais tranquilidade. Vamos para a parte de selecionar as variáveis. Laura, por que é importante selecionar variáveis? Não é só tacar tudo? Taca tudo lá, o modelo calcula. Gente, é bom selecionar as variáveis, porque a gente vai estar meio que, por exemplo, não, tem uma coisa chamada maldição da dimensionalidade, ou seja, lembra que eu comentei com vocês que quanto mais features a gente dá para o modelo, maior fica o espaço, né? Então, maior fica as dimensões. Então, quanto maior as dimensões, mais complexo fica do modelo conseguir definir um relacionamento. Então, é bom a gente filtrar as variáveis, tá? Então, isso é a maldição da dimensionalidade, né? Quanto mais variáveis, mais complexo fica e o desempenho pode ser que não saia tão bom. E tem outra coisa também, que o algoritmo de regressão linear específico, você tem que tomar muito cuidado com uma coisa chamada multicolinearidade. Ou seja, quando uma variável tem uma correlação muito forte com outra variável. Então, por exemplo, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas depois vocês podem ver lá no notebook. Esse aqui, Life Expectancy, ele é a variável de saída, né? Nosso target. E aí aqui ele tem várias correlações fortes, né? Linear com outras variáveis. Só que, por exemplo, vamos levar aqui em consideração essa última, né? Que é 0,73 de correlação, muito forte. Que é a parte de escolaridade. Então, a escolaridade tem uma correlação linear muito forte com a expectativa de vida, né, de um país. Só que se eu olhar aqui na linha da escolaridade, ela tem, por exemplo, uma correlação linear muito forte com a quantidade de pessoas que têm alcoolismo, né? Então, o que acontece? É bom a gente desconsiderar o alcoolismo ou desconsiderar a escolaridade como entrada para o modelo. Por quê? Quando a gente tem multicolinearidade, fica difícil do modelo conseguir prever, porque, por exemplo, se uma variável muda, a outra também muda. Então, fica difícil dele ter que lidar com duas variáveis mudando ao mesmo tempo. Então, seu erro vai ser muito maior. Então, é sempre bom, quando a gente tiver esses problemas de multicolinearidade, você tentar retirar uma das variáveis. Então, por exemplo, se a escolaridade tem uma correlação muito forte com expectativa de vida, então eu vou desconsiderar, por exemplo, o alcoolismo como uma variável de entrada para o nosso modelo, tá? Então, é bom a gente prestar atenção nisso. Aí, eu fiz todo esse trabalho, tá? De olhar bonitinho. E aí, eu cheguei em 3 variáveis: escolaridade, mortalidade de pessoas adultas e a quantidade de pessoas com HIV. E aí, eu até plotei aqui com parplot. Desculpa, gente. O código tá assim, porque eu tô usando o Jupyter Notebook, tá? Então, eu usei o Seaborn para plotar. Então, aqui no eixo Y, a gente tem a variável target, que é a expectativa de vida. E no eixo X, a gente tem as variáveis, né, as features de entrada. Então, escolaridade, mortalidade de pessoas adultas e aqui HIV. Tá? Então, a gente consegue ver que realmente eles têm uma correlação. Aqui, pessoal, aqui a variável de HIV, você consegue ver que quase não é um relacionamento linear, né? Aqui meio que faz uma curva, né? Mas vamos considerar ele como entrada. Então, aqui, né, eu separei a variável x e y. Então, aqui eu peguei as variáveis e defini aqui elas. Aqui eu estou usando o Scikit-learn para poder fazer a divisão de treino e teste. Então, eu peguei aqui 30% da base vai ser para teste e 70% para treino, tá? Aqui eu instanciei do Scikit-learn também. Eu estou usando Python, tá, gente? Linguagem Python. Então, do Scikit-learn, eu estou pegando o algoritmo de regressão linear, estou importando as métricas também, instanciei o modelo, e aqui eu estou dando fit. Quando você dá o modelo.fit, né, quando você dá esse fit, você está falando assim, ó, modelo, treina aí. Então, com esses dados aqui, treina e faz lá a função, calcula o W0 e calcula o W1. Aí o modelo vai calcular
E aqui eu tirei o R quadrado, tá? Do treinamento. Vocês não precisam fazer isso, tá? É mais importante você ver o R quadrado no teste, porque o teste é algo que ele não viu. Então, beleza, ele treinou, tirou uma função matemática que faz sentido, aquela função que a gente passou, que eu expliquei para vocês, e aqui ele vai fazer a predição. Então, com base em novos valores que ele nunca viu, eu vou fazer assim, modelo, então tá bom, você já estudou, agora é a hora da prova. Tá aqui os dados, fala para mim qual vai ser o valor deles. E aqui eu tirei o R quadrado também. Ah, e aqui embaixo, né, eu tirei o mean square error, tá? Então, eu também tirei ele. Então, o erro quadrado médio deu 3,95. Já o R quadrado deu 7,79. Tanto o erro quadrado médio, né, tá pequeno, e também o R quadrado tá bem próximo de 1. Então, quer dizer que o nosso modelo tá lá, né? Tá bom. E aí, tem outra coisa. Lembra que eu falei para vocês, Laura, como que eu consigo ver o valor de W0 e W1, né? W1, no caso, W2 e W3, né? Já que são 3 variáveis que a gente está usando. Como que eu consigo ver esses valores, né? A gente tem no Scikit-Learn, é muito bom, porque você consegue ver esses valores. Então, se você der o modelo.intercept, você vai ter o valor de W0. Lembra que é o intercepto. Então, é onde que essa linha começa. Aqui a minha linha, né, do modelo começa no ponto 52. Agora, se você tirar os coeficientes, ou seja, os pesos das variáveis, você vai dar um modelo, né, o modelo que você criou, ponto coef, aí você vai ter o valor dessas variáveis, tá vendo? Então, escolaridade tem um peso de 1,73. Mortalidade de pessoas adultas tem um peso muito menor. E aqui, a variável de HIV e AIDS tem tem um peso também menor negativo, né? Então, a gente consegue ter essa informação a partir da biblioteca do Scikit-Learn, tá? Então, aqui eu plotei só para vocês poderem ver como é que tá. Então, vocês se lembram da função de regressão linear que eu mostrei para vocês? Essa aqui. Então, como que ela fica, né? A partir dessa informação aqui que a gente tem, como que ela fica? Só substituir, né? Então, fica assim, ó, função que vai receber escolaridade, mortalidade de adultos, HIV e AIDS, vai ser igual a W0, que é esse valor, W1, que vai ser igual a aquele valor, esse valor aqui, ó, de escolaridade, né? Vezes a escolaridade, aqui o peso da mortalidade de pessoas adultas, aqui o peso da variável de HIV e AIDS, tá vendo? Então, assim, gente, acabou. Então, assim, gente, era isso que eu ia passar. Não sei se eu passei do tempo, peço até perdão para as meninas, tá? Mas naquele repositório que. Eu tenho até que colocar minhas redes sociais, mas no repositório que eu vou colocar depois o link. A gente tem aqui o repositório, então eu coloquei todos aqui os requisitos, e aqui também tem uma aplicação que eu usei, o Streamlit. Não sei se todos conhecem, mas no Streamlit é bem interativo, então já está pronto o código, que aí você só consegue importar o dataset que eu usei, peraí que está carregando, ó. Aí você consegue fazer de forma interativa toda a exploração, então, por exemplo, aqui eu quero ver 13 linhas, tá vendo? Aqui o nome das colunas, descrição de cada um dos dados. Então, assim, fica mais interativo, tá? Então, vocês vão ter também acesso a esse código do Streamlit, que é uma biblioteca que você pode usar com Python. Então, assim, fiquem à vontade para explorar. Esqueci de colocar as minhas redes sociais. E é isso, gente. Meninas, eu compartilhei os links com vocês de estudo, material de estudo para a galera, então, se vocês quiserem compartilhar, não sei se vocês já fizeram isso, mas eu separei alguns links, tá, pessoal, para vocês estudarem um pouquinho sobre regressão linear, para quem tiver interesse. E é isso, espero ter ajudado, não ter confundido. Foi ótimo, Laura. Vocês estão me escutando bem, né, pessoal? Dele fone. Adorei a palestra, foi super bem, questão da regressão linear. Assim, eu estudo e aí, tipo, super consegui identificar todos os processos, né, todos os passos. Tem uma pergunta aqui do Fábio, Laura. Nessa questão, o BI, ele está ligado com o algoritmo de regressão
Ou seja, ele consegue identificar que o cliente quer mesmo antes de o que ele quer mesmo antes de entrar na sua loja? Tá. Assim, eu não sei se. Depende muito do BI, tá? Eu não sei se você. Acho que deve estar falando das dashboards, né? Não sei se seria isso. Mas talvez ele pode estar utilizando o algoritmo de regressão. Mas já que você colocou ali que ele consegue identificar o cliente, o que o cliente quer, acredito que ele esteja usando um modelo de. Ai, eu esqueci o nome, um modelo de. Ai, quando o modelo calcula. Gente, eu esqueci o nome. Mas assim, pode ser que ele esteja usando regressão linear e pode ser que não, tá? Porque existem vários algoritmos de machine learning para você poder fazer sistemas de recomendação. Exato. Isso aí é um exemplo de sistema de recomendação, que é o caso que a gente tem, por exemplo, na Netflix ou na Amazon, que é quando ele meio que, tipo, indica para você alguma coisa que talvez você queira, né? Então, por exemplo, talvez você quer assistir esse filme aqui, né? Então, assim, cada sistema de recomendação, você pode utilizar um algoritmo específico. Então, tem gente que usa KNN, tem gente que usa você pode usar regressão linear, mas, assim, né? Aí fica a critério. Mas esse é um exemplo de algoritmos de. Eita, eu já esqueci a palavra já. De recomendação. De recomendação. Isso. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui da Ludmilla. As métricas de erro que você apresentou, elas são válidas para a regressão linear simples, mas elas também valem para a regressão múltipla? Sim, gente, sim. Todas as métricas que eu apresentei, tanto o R quadrado quanto o MSE, né, ou o MAI, o MAPE, todas elas você pode aplicar em qualquer problema de regressão, tá? Não necessariamente precisa ser uma regressão linear. Por exemplo, se você está treinando o algoritmo por exemplo, de árvore de decisão, que calcule, né, o valor regressivo, então, você também pode usar essas métricas, tá? Então, assim, é para qualquer problema de regressão linear, de regressão, tá? Não importa se é linear ou não, se é simples ou é múltipla, tá? Você pode aplicar. Mais uma pergunta aqui do Ivan bem interativo aqui na nossa live. Parabéns pela iniciativa. Como o modelo de regressão linear, né, ajusta seus coeficientes? Comentário. Poderia também ser usado um RF para a seleção de características com correlação linear. Grátis. Se for a seleção de características com relação, poderia também ser usado um RF. RF, acredito que seja um Random Forest, né? Para a seleção de características com correlação não linear. Se for Random Forest, sim, a gente pode usar árvores Random Forest, tá? Que é um algoritmo não linear, né? Então, são algoritmos de árvore, né? Baseado em árvores, você pode usar quando você tem uma situação de uma correlação não linear. Então, você pode usar algoritmos tanto Random Forest quanto Decision Tree. Então, árvores de decisão, né, regressivas. Sei lá, XGBoost também você pode usar quando você tem uma correlação não linear. Tem gente que usa KNN, né? Que KNN é muito famoso para classificação, só que também tem a parte dele para regressão. Agora, indo para a questão de como o modelo ajusta seus coeficientes. Olha, nessa parte, eu não sei explicar direito, tá? Mas ele faz isso de forma automática, tá? Então, tem você pode ajustar uns parâmetros do modelo, que aí ele meio que vai calcular sozinho os seus coeficientes. Então, ele ajusta sozinho os seus coeficientes, tá? Eu só não vou entrar muito em detalhe, porque pode ser que eu esteja falando alguma coisa errada, tá? E também não é muito o que eu estudei. Mas ele faz isso de forma automática e acredito que pode ser a partir dos parâmetros dele, tá? Boa pergunta, Ivan. Obrigada, Laura, novamente.